Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na narrativa de São Lucas, quando Jesus está chegando na sua última viagem a Jerusalém, primeiro, ele, antes de entrar na cidade, é recebido pelo povo e ele vem montado num jumento e é aclamado pelo povo. No final, quando está quase entrando em Jerusalém, alguns judeus dizem a Jesus para que seus discípulos que estão aclamando bendita, hosana, se calem. E Jesus lá então diz: se eles se calarem, as pedras falarão. Agora, ele vai dizer, depois de se lamentar e chorar sobre Jerusalém, que não ficará pedra sobre pedra, porque Jerusalém não reconheceu o tempo em que foi visitada. Quando, então, depois de fazer esse pequeno percurso montado num jumento, ele chega em Jerusalém, ele então vê a cidade, e é o trecho que nós ouvimos. Ele começa a chorar, lamentando pela sorte futura de Jerusalém. Não ficará pedra sobre pedra. E mais do que lamentando isso, lamentando a escolha errada feita pelos judeus. Se tu compreendesses aquele que te pode trazer a paz, se tivesses compreendido ou percebido o tempo em que foste visitada, não aconteceria o que está para acontecer. Na sequência, Jesus entrará em Jerusalém e, entrando no templo, verá os vendilhões e vai expulsá-los do templo, dizendo que eles fizeram do templo um covil de ladrões. Então, é dentro desse contexto da última viagem que encontramos Jesus chorando sobre Jerusalém. Mas o choro de Jesus não é apenas pelo que vai acontecer, mas é uma lamentação porque isso poderia não acontecer. Esse destino triste poderia ter sido evitado. Eu sempre digo que entre nós é inevitável que aconteçam catástrofes, acidentes, crises, sofrimentos. Mas o triste é quando nós sabemos que o ser humano causou ou assumiu o risco destas coisas porque fez escolhas erradas. Quando acontece uma fatalidade, uma catástrofe provocada pela natureza, ainda que até nisso hoje saibamos que temos alguma responsabilidade, mesmo assim, ainda estamos dentro de um ambiente para nós incontrolável. Não é que a gente possa mudar a nossa história de interferência na natureza, no meio ambiente, de uma hora para outra. É preciso dar passos para isso. Afinal de contas, até pouco tempo atrás não tínhamos essa noção.
Então, neste caso, nós ficamos tristes, mas a nossa lamentação acontece quando esse sofrimento é causado pela interferência do ser humano. Quando acontece um crime, então nós lamentamos muito, porque não precisava ser assim. Porque o ser humano não precisava voltar-se contra si mesmo e contra o semelhante. Então aí entra a lamentação. Jesus está lamentando porque as coisas poderiam ter sido diferentes. E é por isso que na lamentação, no motivo do choro de Jesus, não está o fato da destruição apenas, mas o fato da rejeição da salvação que ele está trazendo. Então ele diz assim: dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti, te cercarão de todos os lados, eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. No choro, ele havia dito: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Nós lamentamos quando vemos que algumas pessoas escolhem errado. Lamento porque uma pessoa caiu no vício da bebida ou da droga e por isso jogou fora tantos talentos e deixou de viver uma vida que era promissora. Eu lamento quando alguém escuta conselhos errados e não sabe ouvir os verdadeiros conselheiros, aqueles que se importam com a pessoa. E nós devemos lamentar também diante de Deus, sobretudo de nossa parte, quando nós não compreendemos que fomos visitados ou que somos visitados. Quando nós nos damos conta de que boa parte das coisas erradas, mesmo sofridas que acontecem conosco, em boa parte, elas têm a nossa responsabilidade. Porque poderíamos ter escolhido melhor. E ainda hoje podemos fazer opções acertadas, mas também hoje nós nos equivocamos. Não percebemos que a palavra de Deus não é um peso para nós, mas é uma receita de felicidade. Quando nós escolhemos as facilidades, quando escolhemos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso projeto egoístico de felicidade e não aceitamos a palavra de Deus. Lamentações nós encontramos em várias partes da Sagrada Escritura e dentre elas existe um salmo que traz, já no Antigo Testamento, então, este tipo de lamentação da parte de Deus pelas escolhas erradas do povo de Israel, o Salmo 81, onde nós lemos o seguinte: escuta, meu povo, e te admoestarei. Ah, Israel, se apenas me escutasses. Não haverá no meio de ti um Deus estranho, e não adorarás Deus estrangeiro. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que te fiz subir da terra do Egito. Abre bem a boca, e eu a encherei. No entanto, meu povo não escutou a minha voz. Israel não me deu atenção. Por isso entreguei-os à dureza do seu coração, que sigam seus próprios planos. Ah, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel tivesse andado em meus caminhos, em pouco tempo eu teria humilhado seus inimigos e teria voltado minha mão contra os que os atribulavam. Os inimigos do Senhor lhe seriam submetidos, e isso duraria para sempre. Eu o alimentaria com a flor do trigo, e com o mel do rochedo o fartaria. Rezemos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa
servindo a vós, o Criador de todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.